Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Mais uma edição do programa Café com Defesa nesse sábado com vocês. A Arte da Guerra, um canal de defesa que defende os interesses dos brasileiros. Canal Arte da Guerra, canal Bom Combate, blog Velho General, canal Bate Defesa. E hoje com o canal do Rogério Nitablian. Tá? Os canais primam por levar boas notícias ao Brasil, por pensar o Brasil. Hoje vai ser uma noite muito bacana, que a gente vai conversar sobre Síria, sobre a Ucrânia, tá? Analisar tudo isso aí, vai ser um bate-papo muito legal. Vamos dar o retorno do som aí, pessoal. Quem puder dar o retorno do som. E aí, gente, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite, Cabaé. Boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu falar tudo bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Albert Cabaé, você já conhece, nosso parceiro de bancada aqui, está todo sábado dividindo espaço aqui com a gente, trazendo uma análise muito bacana para todos vocês. E o Nitablian, para quem não conhece ainda, tá? Ele é do canal Rogério Nitablian, é um canal de análises também, numa linha muito parecida com o nosso. Eu gosto muito das análises do Rogério. Volta e meia ele é convidado para cá. Quando ele não vem, a turma reclama. Acho que vocês vêm aqui para ver o Rogério, viu, Cabaé? A turma aqui vem para ver o Rogério, vem para ver a Fabiana, a gente está ficando para trás aí. De maneira que é um prazer muito grande receber aqui, tá, o Nitablian. O Cabaé nem preciso dizer que ele já é da casa aqui. Então, gente, é o seguinte. A gente tinha combinado com o Rogério que ele ia falar, ia me ensinar a falar também o nome da base Rameymen, tá? Ele que... Depois você explica aí como é que é, Rogério. Mas aí aconteceu toda essa confusão na Ucrânia e a gente vai... Hoje vocês vão pagar um e levar 2 programas, tá? A gente vai falar da base síria e vai falar também do conflito da Ucrânia, que o Rogério está acompanhando bastante. Então, Rogério, o show é seu. Explica pra gente como é que fala esse nome sírio, que eu nunca acerto aí, e as tuas impressões sobre todos esses assuntos. Boa noite. Boa noite. Mesmo no mundo árabe, na realidade, eu falo armênio, não falo árabe, mas mesmo no mundo árabe tem algumas diferenças de pronúncia, mas basicamente é Rameymen. Né? A gente pega o armênio, por exemplo, só um detalhe aí a nível de curiosidade, o alfabeto armênio tem 36 letras. 36 letras. É diferente, por exemplo, você tem vários tipos de R's, né? Você tem o mais fraco, você tem... É interessante isso. Um dia a gente pode falar sobre isso. O alfabeto armênio foi criado por um sujeito chamado Mesrop Mashtots. É uma cultura totalmente desconhecida no Ocidente em relação a essas nuances. Tem gente que diz, mas é do tronco do persa? É do farsi? Não, olha, é do armênio. O alfabeto armênio só atende à língua armênia. Mas, enfim, essa questão da base na Síria, ela foi objeto das tratativas da Rússia com a Síria por volta do meio de 2015. Em setembro ela estava operacional e ela foi construída, gente, do lado do aeroporto internacional Bashar al-Assad, que era um outro filho do Hafez, irmão do Bashar, que é o presidente... Que morreu no acidente. Aquele acidente, que morreu no acidente. Exatamente, um acidente meio complicado, né? Ele morreu no ano de 2000, no ano de 94, né? Essa morte dele, ele estaria indo para o aeroporto de Damasco de manhã, teria lá colidido numa rotatória e morreu instantaneamente. Mas, como tudo no Oriente Médio, tem muitas versões a respeito disso, né? Tem muitas teses que dizem que ele poderia ter sido morto, desde um serviço secreto estrangeiro até uma contenda familiar, né? Como faz parte, muitas vezes, dessas histórias, ou do imaginário, pelo menos, do que acontece na região. Os russos chegaram... Mas só uma coisa, porque o Bashar, ele não era para ser o sucessor do Hafez, né? Ele estava estudando, ele era médico na Inglaterra, oftalmo, se não me engano. Oftalmo. Ele não era para ser, é uma daquelas coisas que mudam completamente o destino de um país, né? É interessante essa coisa aí. Ele foi para puxar as pressas, né? Não me lembro como é que foi isso daí. E tanto que o Buteiro, ele tem um outro irmão também, o Maher, que é comandante da 4ª Divisão do Exército Sírio, que é a melhor das divisões do Exército Sírio.
que inclusive recebe aí sucessivos ataques. Esses ataques aéreos, muitas vezes, quando a gente ouve, olha, foi no sul de Damasco, né? Geralmente é contra a base de Mazé, que é a sede da 4ª Divisão. E muitas vezes essa 4ª Divisão é atacada. A 4ª Divisão teve no conflito de Idlib, teve no conflito para retomar aquelas áreas nevrálgicas no entorno de Damasco, por exemplo, o campo palestino de Yarmouk, a região de Jobar, elas todas foram retomadas com a ação da 4ª Divisão. A 4ª Divisão é a Brigada de Fogo dos Sírios, é a Brigada de Fogo que tapa tudo quanto é buraco. A gente sempre tem isso nas Forças Armadas, uma divisão É o que falavam do Saddam, né? Tá lembrado do Saddam? Quando ele falava Guarda Republicana do Saddam. Exatamente. Guarda Republicana. Republicana. Tem que ter, né? Porque, na verdade, é bom até explicar para o pessoal, gente. Por que, por exemplo, os Estados Unidos, né? Eles têm os paraquedistas, os fuzileiros, é um papel diferente das forças especiais. É uma unidade de choque, né? Que você faz o trabalho convencional de infantaria ou ponta de lança de blindado, o que quer que seja, mas é especializada em um nível muito maior que das forças especiais. Forças especiais são combatentes pequenos, são combates pontuais, né? Você entra, faz alguma coisa e sai. Essas divisões, não. Elas Cria uma força de prontidão. Exatamente, Cabaé, exatamente isso aí. A gente tem aqui nas Forças Armadas, em rodízio aí, mas é porque você concentra recursos nela, né? Exatamente, é isso aí que o Cabaé colocou, de prontidão. Mas continue, Rogério. Então, aqui, gente, é o seguinte, de atropela mesmo, é bom para vocês aprenderem pegando os conceitos aí, isso é bom. Rogério, assim tá tem que ser. O Leone está aqui com a gente, aí deixar um abração. Leone, um abração aí. O Leone que é responsável, tá? Se vocês não gostarem aí do programa, vocês vão lá e reclamam pro Leone, que ele que fez a gente juntar com a turma do Rogério. Está sendo muito bom. Um grande abraço, Leone. E estou vendo uma galera que estava conosco agora no canal, a gente estava falando sobre Coreia do Sul e veio um pessoal bacana aí também, então agradecer todo mundo que veio e dizer aí que espero que a gente tenha um debate bem legal aqui. Aqui os debates são sempre muito interessantes. E é bem humorado, uma coisa bacana, todo mundo participa, a gente gosta do público, O mais legal é que essa coisa leve, né? O mais legal é que essa coisa leve, essa coisa descontraída, eu acho que é muito legal porque as pessoas se sentem em casa, né? Agora já tem Mao Tse Tung, já está aqui, ó. Tem um tal de Mao Tse Tung de Almeida aqui, acabou de chegar. Ele abre, vem aqui, ô Rogério, as lives daqui é assombrada, aparece tudo. Mao Tse Tung, aparece cada coisa, Saddam Hussein vem aqui, tudo. Tem Xi Jinping, tem Putin, tem todo mundo. É impressionante. Já apareceu o Qassem Soleimani. Qassem Soleimani, eu vou trazer um padre, um rabino, tá, um pastor. Tá um monge budista, todo mundo para benzer essa live aqui que tá difícil. E no caso dessa guarda republicana iraquiana ou da 4ª Divisão do Exército Sírio, sempre também paira uma ideia no Oriente Médio, que nem sempre é verdadeira. Por exemplo, em relação à guarda republicana, diziam os membros da guarda republicana são todos sunitas, né, em relação ao Saddam. Falam também em relação à 4ª Divisão, que a maioria é alauíta, que é o ramo, né, é a religião do Bashar. Falam que, além dos alauítas, tem muitos cristãos, isso é uma verdade também, né? Até no entorno da base de Rememem, outra curiosidade interessante, tem populações cristãs em número muito expressivo. Aquela região de Latakia, né, como se pronuncia lá, tem muitos cristãos, né? Muitos cristãos, tem muitos xiitas, alauítas, também tem muitos sunitas. Agora, a proporção de cristão é muito grande, gente. Às vezes, porque tem uma coisa, por exemplo, população. Se você pegar, dependendo do que você consulte, eles vão dizer, essa cidade tem 550 mil habitantes. Aí você vai para uma outra fonte, vai dizer, tem entre 550 mil e 1,5 milhão, sabe? Umas discrepâncias, assim, absurdas. Porque não tem uma coisa muito bem aferida em relação à questão de censos, até muito mais nesses últimos 10 anos, com todo esse conflito, com toda essa situação lá na região. Agora, o interessante... Deixa eu te fazer uma pergunta, peraí, claro. Só para te atalhar um segundo. O Assad, apesar dele ser alauíta, o governo tem características laicas na Síria, ou eles impõem algum tipo... Como é que é isso aí lá? Não, é laico. O governo é laico, e tanto é laico que tem uma representação cristã grande. Tem muitos descendentes de armênios, por exemplo. Isso aí, eles estavam no governo do Iraque, no tempo de Saddam Hussein, e no governo da Síria, né? Aliás, a comunidade armênia da Síria gosta muito, em regra, gosta muito do Assad. Sempre gostou do Hafez e do Bashar, porque sempre tiveram essa coisa da proximidade, do Estado laico, dessa característica secular, que está todo mundo dentro, todo mundo trabalha junto.
Então... E a família Assad tem uma coisa que é importante que a gente vê, né? Apesar dela estar no poder há décadas aí, ela trouxe alguma estabilidade para a Síria, porque antes do Hafez era um golpe atrás do outro, né? Sim. O mesmo no Iraque. Essa realidade, compondo, né? Nós já falamos sobre isso em algumas lives que nós fizemos, e é uma grande realidade. Depois daquele processo, vamos dizer, retaliatório que a França e a Grã-Bretanha fizeram no Oriente Médio, a divisa da Síria com o Iraque, por exemplo, é um risco no deserto, mas você tem tribos que ficaram separadas, as mesmas famílias. Estão lá as tribos sunitas do lado de Âmbar, no Iraque, e no lado do deserto sírio, de Derzor, por exemplo. A fronteira entre Caim e Abu Kamal, por exemplo, onde tem bombardeios por vezes, dizem que a passagem dos iranianos lá, em direção a Beirute, né, ocorre por lá. Lá é uma região que tem famílias que estão metade do lado sírio, metade do lado iraquiano. Tem a mesma origem, porque as potências ocidentais riscaram na areia. Não tem... em algumas situações você tem rios, por exemplo, dividindo. Em outras situações você tem alguns componentes naturais, mas em outras foram ideias das potências do Ocidente em relação à divisão dessas populações, né? Então, na Síria hoje, depois da guerra, a coisa mudou um pouco. Muitos cristãos saíram. Mas por que os cristãos saíram? Muitos cristãos saíram. Porque veio essa coisa do fundamentalismo, desses radicais aí que vieram... uigures, chechenos, daguestanis, eles entraram dentro da Síria, muitas vezes em vilas cristãs, como Kessab, por exemplo, na fronteira com a Turquia. Kessab era uma vila só armênia, do lado do Mediterrâneo. A cidade inteira armênia. Tanto que o pessoal que estava em Kessab falava armênio, né? Não falava árabe. Os turcos entraram lá, depredaram, destruíram, mataram, destruíram igreja, vilipendiaram patrimônio histórico, Hatkar. Hatkar é aquela cruz armênia feita na pedra, né? Eles detonaram tudo isso. Algumas famílias vieram para cá, vieram para o Brasil. E teve um caso muito triste até de um senhor que veio com a família, quando a guerra deu uma acalmadinha, acho que era volta de 2015, começo de 2016, ele foi buscar pretensamente os pertences na região de Kessab, que não fica muito longe da base de Rememem. E quando ele estava saindo da casa dele, foi assassinado. É triste. É triste. Muito triste. Ele achou que estava estável. Eu converso muito com... Aqui, Rogério, na região que eu moro, aqui perto da Pompeia, tem muito sírio aqui. Muito. O pessoal montou muitas lojinhas, principalmente de comida árabe, que o pessoal adora aqui em São Paulo, né? E você conversa, às vezes você vai buscar uma coisa, você está conversando, e são histórias tristes, né? É lamentável que o Oriente Médio tenha chegado nesse ponto aí, porque é um povo maravilhoso, né? É um povo hospitaleiro, com muita tradição, muita história, né? E o Brasil deve muito ao Oriente Médio, o Brasil deve muito, sem dúvida, né? Eles influenciaram muito a nossa cultura. Prova é que você está aqui, você é descendente de armênios aí. Então é realmente muito triste. Agora, o russo, ele modificou efetivamente o painel da Síria, o painel em termos de combate, né? A entrada com certeza. Rússia. O governo do Assad cairia. Essa é uma questão que eu acho que já era esperado. Cairia. Porque naquele momento que os russos chegaram para o conflito, eles tinham poucas áreas do país nas mãos deles. Eles estavam no Palácio Presidencial de Damasco, em Tartus, que é a base russa, inclusive, a base naval russa, mais importante. Nessa região costeira, próxima da base de Rememem, também, inclusive em função dos vínculos tribais fortes da família Assad, a região de Kadarra, da onde vem a família, e algumas regiões ali que tinham uma presença muito consolidada de membros do Partido Baas. O Partido Baas tinha muita força naquela região que permaneceu nas mãos do Assad. Parte de Alepo, diria a região do Mediterrâneo, Damasco, região de Dara, região de Idlib, região de Derzor, a própria região do sítio arqueológico de Palmira, lá no deserto de Homs, estava tudo na mão de extremistas. E se a Rússia não chega naquele momento, o governo ia cair. Quer dizer, não havia mais possibilidade. E ele durou, hein? Ele durou 4 anos ali resistindo a esse tipo de assédio. O governo da Líbia caiu em meses. O governo do Iraque caiu em dias. Agora, lá eles resistiram. Eles tinham já uma certa previsão em relação a algum assédio. E eles resistiram. Só que chegou um determinado momento que era ou a Rússia entrar. Então, aí eles fizeram uma concessão, tem todo um tratado especial de utilização da base de Rememem, que foi crescendo com o passar do tempo. Hoje é uma cidade a base de Rememem. Aquelas imagens de satélite mostram o que era Rememem em setembro de 2015. O que é hoje
É um absurdo a diferença de extensão da base, né? E ali é praticamente como se fosse uma cessão para o uso russo. É como se fosse, sob o ponto de vista diplomático, quase como uma área de embaixada, grosso modo, né? Não se enquadra efetivamente dentro das mesmas características legais, mas foi emprestado para o uso russo com o objetivo de assegurar a permanência do governo do Assad. Sem essa base, gente, sem essa base, mais a base naval de Tartus, não existiria governo do Assad hoje na Síria. E agora estão conversando a respeito da possível candidatura do Assad para um novo mandato, o que muito provavelmente será apoiado pelos russos. Porque havia possibilidade, né, a conversa que estava tendo lá em Astana, de pactuar com a Turquia, pactuar com o Irã, pactuar com as outras partes interessadas no conflito, mas o governo de Damasco chegou à conclusão, conversando com Moscou, que eles não querem pacto, eles querem derrubar o Assad. Na realidade, eles não querem um governo de unidade nacional, eles querem um governo que eles possam controlar. E uma crise de recurso energético, eu vi uma imagem esses dias, e eu conversei com uma pessoa que está em Damasco ainda. Aliás, a família do lado da minha mãe, a família do meu avô materno, é toda nascida na Síria. Todos eles vieram de Alepo. E a família foi ficando com o tempo. E a mãe do meu avô eram 12 irmãos, né? Então eles foram saindo pelo mundo, Austrália, França, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, mas alguns ficaram na Síria. E conversando com algumas pessoas, alguns primos distantes, eles dizem que a dificuldade para pôr gasolina, porque eu vi uma imagem e liguei para uma parente, né, lá em Damasco. Eu digo, é verdade essa coisa? E o país tem muito recurso, só que 90% dos recursos estão na mão dos Estados Unidos, 30% da área territorial, né, que é aquela região leste do Eufrates, mas eles estão controlando tudo, gás e petróleo. E aí o que acontece? Os sírios têm dificuldade de suprimento de recurso energético, 4 horas por dia em algumas regiões de fornecimento de energia e 2 dias na fila para abastecer um carro em algumas regiões do país, porque os Estados Unidos estão sentados nos recursos deles, não porque eles não tenham. Esse é um drama danado, povo sírio. Ô, Rogério, não, mas é bom o pessoal saber isso daí, né? Para ver o que é um país ocupado, né, Rogério? Que a turma não pensa nisso aqui no Brasil. Quando a gente fala em soberania, eu e o Cabaé, a gente briga muito para colocar essas pautas em dia aí, né? Para conscientizar as pessoas. O pessoal acha que é isso, não, vão entrar no teu país, né? Tem gente pedindo intervenção americana aqui, o cara acha que vai ser legal, não vai ser legal. É bom esse exemplo, né, para a gente ver como são as intervenções humanitárias americanas, né? Exatamente. Não, é uma cara de pau, Cabaé, que é inacreditável, porque ainda agora o governo Biden, dizendo a respeito da intervenção na Síria, diz que está lá para garantir os direitos humanos das pessoas. Pois é. É um absurdo, quer dizer, os direitos humanos vilipendiados, o povo que está naquela região que eles ocupam, que basicamente é a província de Hasaka, a região de Qamishli, a região, parte da província de Deir ez-Zor também, eles detestam, gente, não vou usar meias palavras, é a realidade, eles detestam que o país esteja ocupado militarmente por uma força externa. O problema nem é que sejam os Estados Unidos, o problema é que estão dentro da casa deles. Né? Podia ser Estados Unidos, podia ser Rússia, China. É aquilo que eu vivo falando aqui, cara. Você corre o risco de parar num comando desse de madrugada, um sargento americano, um cara te encher a cara de bolacha. E vai ficar por isso mesmo. Você vai reclamar para quem? Vai reclamar para o Biden? Exatamente. Esse que humilhar tua família, teus filhos, tuas filhas, tua esposa. Você não é nada perto de um cara desse. Não, cara, se ele achar que ele precisa requisitar a tua casa para usar para qualquer coisa, ele requisita e você que se vire. As pessoas não veem esse lado da guerra, né? Elas não quem pede intervenção não tem a menor noção do que está dizendo. Do que está trazendo, exatamente. E eu acho que tem outro discurso que é ruim também em relação a esse aspecto que vocês estão suscitando, que é a ideia que alguns defendem. Primeiro que não há outras possibilidades senão essa da chamada por uma intervenção estrangeira. E alguns querem, talvez sendo mais realistas do que o rei, imaginar que a gente tenha forças armadas homogêneas. Então, o que imaginam? Que há um alinhamento automático com os Estados Unidos já consumado. Isso é bobagem, gente. Quer dizer, o comandante Robinson pode falar com muito mais autoridade do que eu, por ser do métier, mas como todo segmento da sociedade é heterogêneo. Então, tem todas as visões políticas, tem todas as... Exatamente. Não existe isso. Não, mas está todo mundo alinhado com os Estados Unidos, então o país já está ocupado. Não é verdade. Tanto é que, se isso fosse verdadeiro,
Eu acho que essa dinâmica agora, com a mudança de regime nos Estados Unidos, talvez tivesse demonstrado um outro tipo de relação desse novo governo dos Estados Unidos com o Brasil. E eles estão fazendo o quê? O tempo todo aproveitando essa oportunidade para falar sobre a Amazônia, para falar... eles gostam muito de falar sobre democracia. Democracia é a principal pedida, né? Mas organizações não governamentais que tratam da falta de democracia em Mianmar, no Brasil, na Síria, no Iraque, aonde quer que seja. É como se eles vivessem um mundo primoroso, um conto de fadas, onde não houvesse injustiça, não houvesse corrupção, não houvesse tráfico de entorpecentes, não houvesse nenhum tipo de... É inacreditável. Crianças sendo maltratadas na fronteira do México, como eles estão fazendo lá, né? Separando pais dos filhos na fronteira do México, dos imigrantes, né? Olha, se eles não quisessem isso. Tem um comentário extraordinário. O Lucas Dantas de Oliveira, ele está dizendo que a voz do Anitabli é muito semelhante com o Cricor Mkhitaryan, que é um campeão mundial de xadrez. Ô, Lucas, você sabe que não é mera coincidência, não, porque o Cricor é meu primo e irmão. Ô, Anitabli, até trazer você para o programa, o único armênio que eu conhecia era o Charles Aznavour. Então... Era o único. Não, então, é novidade aqui pra gente. Que, por sinal, canta muito bem, gostava muito dele. O Charles Aznavour é extraordinário, né? O Charles Aznavour é extraordinário. Mas o Cricor Mkhitaryan é meu primo. É filho de uma irmã da minha mãe. Tá explicado aí, tá explicado. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que é, na Síria, o relacionamento de iranianos e russos? É 100% esse negócio? Rola essa coisa aí? Eu acho que cada um tem seus interesses próprios, mas há uma convergência, há uma confluência de interesse em relação à manutenção do governo do Assad. Agora, claro, o que houve o sujeito médio na Síria, de um modo geral, existem muitas teses que a gente não pode comprovar, mas que existiriam modais, possibilidades, tentativas de criar uma cisânia maior entre russos e iranianos, eventualmente, a partir de alguma composição em relação à questão do Golã, em relação a um tratado hipotético, tem muito rumor em relação a isso, hipotético tratado de paz entre Síria e Israel, com o objetivo de isolar o Irã. Eu acho hoje um pouco distante da realidade, porque... nesse momento tem convergência de interesses entre russos e iranianos. E o sustentáculo do regime sírio, já desde os tempos do Hafez, basicamente é o regime iraniano, sob o ponto de vista político regional, né? Tanto que quando o Iraque estava lutando contra o Irã, de 80 a 88, a Síria apoiava o Irã. Né? Os dois países árabes, a Síria e o Iraque, contra um persa, porém, os dois regimes do Partido Baas, criado lá em 1920 pelo Michel Aflaq, que era um cristão árabe, partido pan-árabe, porém rivais, porque o governo da Síria e o governo do Irã eram muito próximos. E o governo sírio e o governo iraniano, na realidade, eram próximos, disse no Oriente Médio, que por essa questão aí da afinidade religiosa entre o grupo dos Assad e o governo de Teherã. Então, eu acho que o Assad tem uma proximidade forte com Teherã, até segunda ordem, que não deve criar, vamos dizer, uma ruptura dentro dessa aliança. Talvez, se viesse uma imposição da Rússia, olha, vocês vão ter que fazer as pazes com Israel, nós vamos ter um novo desenho no Oriente Médio, e isso demandaria uma ruptura com o Irã. Mas eu não vejo muito essa sinalização, até porque o Irã acabou de assinar um tratado de 25 anos com a China. Né? A China, esse tratado com o Irã, que a China assinou, o Irã acaba assegurando o suprimento de recurso energético para a China de uma maneira extraordinária, porque qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de situação mundial de maior monta, os chineses, em relação aos recursos energéticos, pelo menos se eles conseguirem assegurar a rota de suprimento logístico, está tranquilo em relação ao Irã, que tem muito petróleo e tem muito gás. Né? Então tem essa convergência. Assim como tem, por exemplo, a convergência de interesses em relação à Síria, da Turquia, da Arábia Saudita e de Israel. Mas vocês podem dizer, não necessariamente os três têm os mesmos interesses. Mas tem um ditado no Oriente Médio que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, por aí, a gente consegue entender essas nuances, né? Essas imbricações aí de interesse.
Eu acho impressionante, né? A costura, a habilidade do Putin em lidar com tudo isso daí, o Rogério, porque não é brincadeira, não. Ali é um cenário complicadíssimo, né? Porque você pega, por exemplo, no caso da Síria, aí vamos lá, só a quantidade de aeronaves estrangeiras tem voando ali. Você tem avião do Irã, você tem avião de Israel, você tem avião da Turquia, você tem avião da Rússia, você tem avião dos Estados Unidos, da própria Síria aí, e fazer isso daí tudo funcionar sem ter. Já houve incidentes, mas nenhum deles se ampliou. Eu acho de uma habilidade fora de série, tanto o Putin na parte política e diplomática, como os militares na parte de coordenação disso tudo também. Ali é realmente um xadrez, e o pessoal tem jogado muito bem. A Rússia, nesse ponto, eles têm dado banho na diplomacia, cara. Eles têm dado banho. E eu acho que no setor militar também, porque o que a gente ouve em relação a isso é que existem centros de distensão, porque muitas vezes as pessoas comentam, perguntam, esses ataques aéreos que Israel, de maneira sistemática, promove contra a Síria, como não encontram algum tipo de rota de colisão com a questão, por exemplo, das defesas antiaéreas russas? Porque existem canais de comunicação, o mesmo vale para a questão da aviação de guerra com os Estados Unidos. Eles estão a leste do Eufrates, os russos estão a oeste, mas em algum momento pode haver alguma aproximação perigosa, então tem centros de extensão. Eu acho que esses centros de extensão eles começaram a funcionar principalmente quando houve aqueles incidentes com os turcos, porque houve incidentes com os turcos onde aeronaves, tanto turcas como russas, foram abatidas. Lá atrás, já faz tempo, mas criaram-se mecanismos de distensão para que eles pudessem, conversando, evitar que a coisa tivesse um escalar. Aliás, o último grande incidente nesse sentido foi um ataque aéreo que a Rússia levou a cabo contra a região de Idlib, que teria matado, segundo algumas versões, dezenas de soldados turcos, entre 40 e 80 soldados turcos. Aquele foi um momento de tensão muito grande, porque ali, talvez, em relação à perda de vidas humanas e à monta do fato, talvez tenha sido algo sem precedente em todo o conflito. Os russos foram, bombardearam, e parece que eles tinham ciência da presença turca naquela região, porém havia um impasse em relação à presença turca ali, se era devido ou não. Tanto que depois disso foram criados mecanismos para uma zona, para um desescalar de hostilidades, que é aquela zona, aquele buffer zone de Idlib, que é hoje também bastante tênue, né, a manutenção. Né? Vira e mexe, os russos estão atacando, pelo menos muito próximos dessa zona de tampão. Mas eu acho que uma das lições que ficam do conflito da Síria, eu falo sempre aqui no canal, é o seguinte: a gente tem que lutar muito, o Rogério Elbert, para manter a unidade do Brasil, porque um país fracionado politicamente dá isso aí. Né? Olha o que. E outra, a gente sabe. Tudo bem, existiam tensões dentro da Síria, mas elas foram multiplicadas por interesses externos. A gente sabe muito disso, né? Que teve influência de vários outros interesses, vários outros atores internacionais. E alguns desses atores internacionais, gente, é bom levar isso em consideração, estão presentes aqui no Brasil também. Nós temos que ficar muito alertas, isso é o que acontece na Síria, para não deixar que um dia o Brasil chegue nisso. Gente, eu só vou fazer uma pausa para o café aqui, tá? E a gente vai para o segundo bloco agora, que eu quero tirar aí a expertise do Anitablian. A gente vai falar um pouco da Ucrânia, que eu sei que vocês devem estar ontem, Rogério, fiz uma análise. Aí toda hora o pessoal, não, mas o Anitablian. Eu falei, amanhã vocês conversam com o Anitablian, caramba. Deixa o Anitablian lá, até deve estar dormindo agora, que a live foi até mais tarde. Eu falei, amanhã ele vem aqui, vocês conversam com eles, perguntam para ele, pro Albert. A turma é fogo, cara, o pessoal. Mas é bacana, eu acho muito válido os trabalhos que nós fazemos aqui, o Albert do Velho General, você no canal da Anitta, porque a gente acaba satisfazendo, né, uma curiosidade do público para esses assuntos. E eu acho que a vantagem dos nossos veículos é que se aproximar da sociedade, se tornar uma coisa popular, é bastante positivo. Você traz a geopolítica, você traz a história, você traz os conhecimentos militares, né? Para a sociedade, ela pode debater isso e ter uma visão ampliada das coisas. Cabanha, tem café hoje? Tem café, tem café. O café do Arlindo, ó, a caneca do canal Arte da Guerra aqui, do Café com Defesa, do blog Velho General. Essa aqui é do Grito. A caneca do Arlindo aqui, é namoro. Café é namoro que o Arlindo traz do Espírito Santo. Tem grão, em pó, em cápsula Nespresso.
É só acessar esse Instagram que está aí na tela, é Namur Café, e por lá vocês conhecem o café, acessam o e-commerce dele, só é vendido online. E se você comprar na Grande São Paulo, provavelmente vai ser o próprio Arlindo que vai entregar. Vale a pena porque ele é um cara muito legal. Se ele não tiver atarefado entregando, é um bom papo. Não, eu gosto muito do café do Arlindo. Esses dias eu passei uma onça aqui, gente, só para contar para vocês. Minha cafeteira queimou aqui em casa. Putz, foi um pá. Imagina o que é. Eu tinha a maquininha, né, de cápsula, mas estava no fim também. Imagina o que é, o Albert e o Rogério. Eu sem café. Como é que fico com um monte de vídeo um atrás do outro? Precisei às pressas correr atrás aí. Ainda mais no meio de uma pandemia, você comprar uma cafeteira é um negócio complicado. Mas ainda bem que dá para sair de casa ainda, né? Ainda bem que dá para sair de casa. Por enquanto não deixando. Você gosta de café, Rogério? Muito, muito, muito. Então experimenta esse café do Arlindo aí que você vai gostar. É muito bom. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. O Arlindo eu falo sempre que ele é um marco na minha vida, porque graças ao café do Enamur que eu comecei a tomar café sem açúcar. E hoje eu só tomo café com açúcar quando eu paro em pé sujo, que eu adoro tomar café em boteco. Mas aqui em casa eu só tomo ele sem açúcar e parece que eu redescobri o sabor do café. Isso é uma coisa muito boa. Ô, Rogério, eu queria que você falasse um pouco da Ucrânia agora, que você desse as suas impressões. Você tem feito uns vídeos aqui, inclusive esses dias eu fui montar a minha live, falei, deixa eu dar uma olhada lá no canal da Anitta, como é que ele está tratando o assunto aí. E a gente sabe que você mergulha bastante, então eu queria suas impressões, tá? O microfone é teu, do Cabaé, e vocês que... Hoje eu falo assim, live com convidado é bom porque eu fico de passageiro de patrulha. Então, hoje aconteceu um incidente lá em Donetsk, né? Parece que um drone da Ucrânia parece que despejou, não sei exatamente como é que foi, mas teve um incidente lá que caiu algum explosivo, alguma carga explosiva de um drone e matou uma criança, né? Os ucranianos, eles estão com os drones turcos, com os Bayraktars aí, parece que compraram pelo menos 50, pelo menos oficialmente foi dada essa informação, que os azeris usaram lá em Nagorno-Karabakh, né? Inclusive ontem o presidente do Azerbaijão deu uma condecoração para o Bayraktar, né? Que é um sujeito que criou esse drone aí, que foi utilizado lá no conflito de Nagorno-Karabakh. Olha, a relação, o que eu tenho de informação, muito do que a gente tem de informação em relação à questão da Ucrânia, vem de onde? Da Rússia e do Cáucaso, porque, naturalmente, a gente conversa muito com as pessoas, tanto na Armênia como eu conheço e tenho alguns contatos na Rússia de pessoas, alguns até armênios étnicos, que estão próximos da região e passam as suas percepções a respeito do conflito. O que eles têm colocado, e eu procuro ouvir outras interpretações para a gente não ficar, né? Porque eu sempre falo o púlpito, de que púlpito vem, né? A pergunta sempre é essa. Então, porque a gente tem que ter esse discernimento para não repetir automaticamente uma versão que às vezes as pessoas repetem de forma meio que automática. A ideia na Rússia, de modo geral, é que o conflito, precedente do conflito de Nagorno-Karabakh, seria uma espécie de incentivo para que o governo ucraniano tentasse algum movimento político em relação ao Donbass. Mas tem nuances diferentes. A principal delas é que os russos étnicos de Lugansk e de Donetsk estão vinculados à Rússia, materialmente. É diferente de Nagorno-Karabakh, onde você tem os armênios com uma relação histórica próxima com a Rússia, mas a gente sabe também das idas e vindas na relação dos impérios russo e turco, né? Ou das relações entre a Rússia e o Império Turco-Otomano. Depois, ali, quando o próprio Stalin faz a concessão da região de Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão e de Nakhchivan, ele faz com o objetivo de composição política em relação à Turquia. Então, a grande diferença é que, de alguma forma, por mais ou menos proximidade que a Rússia tenha com a Armênia e com os armênios, é diferente da relação que a Rússia tem com os russos étnicos do Donbass. E também a questão da posição geográfica, porque o limite para que os russos se sintam efetivamente mais ainda assediados é esse caminhar das tropas ucranianas vinculadas à OTAN em direção a leste, né? Então, quer dizer, cada vez mais se aproximando do coração do poder russo. Nesse sentido, o que eu colocava ontem, em alguns momentos eu tive até a dúvida a respeito se chegou o dia zero, chegou o momento do início desse embate em maior escala ou não, e sempre com muita prudência em relação a isso. Por quê? Porque eu imagino que a Ucrânia não tenha meios materiais para, vamos dizer, para reanexar, se é que a gente pode chamar assim, a região do Donbass.
Em relação à Crimeia, eu acho que é indiscutível. Não tem a menor possibilidade material, porque ali está o exército russo com suas tropas regulares. Agora, no Donbass, que em tese não está, em tese está a República de Donetsk, Lugansk, estão ali os russos étnicos. Em tese, a gente poderia imaginar algum movimento militar da Ucrânia se esse movimento militar fosse amparado fortemente pela OTAN e se esses russos étnicos do Donbass, também com uma outra condição importante, não tivessem a garantia de que a Rússia entraria com suas tropas regulares. Eu acho que a Rússia não permite esse processo de avanço dos ucranianos. E se os ucranianos forem utilizados para atacar o Donbass de uma forma mais forte, de uma forma mais aberta, muito provavelmente eles vão entrar no mesmo golpe que entrou o Saddam Hussein em 90, quando perguntou para a Gillespie em Bagdá o que ela achava do conflito entre Iraque e Kuwait. Porque ela perguntou... Para Gillespie, a embaixadora americana em Bagdá, né? Eu lembro desse caso. Você lembra que eles chegaram e perguntaram, olha, os kuwaitianos estão roubando petróleo de Rumaila, de um poço de petróleo na fronteira. E ela teria dito, os Estados Unidos não têm opinião sobre conflito entre árabes. E aí o Saddam invadiu e deu no que deu, de 91 para frente, embargo, zona de exclusão aérea, 2003, o país ocupado, depois ele acabou na forca. Esse é um dos detalhes, mas tem outras N situações muito parecidas, onde os Estados Unidos incentivam uma determinada situação, a Grã-Bretanha... Aliás, Estados Unidos sem Grã-Bretanha não existe, né, pessoal? Sempre a Grã-Bretanha atuando lá com a inteligência, a MI6, Londres, a City Londrina, a finança, e provavelmente estão dando sinais para a Ucrânia de que teria algum tipo de respaldo de subsídio. E eu não acredito nisso, sob o ponto de vista material, que eles colocariam infantaria na região para apoiar um ataque ucraniano contra uma eventual entrada de tropas russas nesse processo. Eu acredito que isso é uma possibilidade muito remota. Agora, pode usar a Ucrânia para que os seus interesses sejam colocados aí, mais uma vez, dentro dessa égide. Olha, o Putin está oprimindo o povo na Ucrânia. Quer dizer, você vai fazer uma utilização política usando os ucranianos como bucho de canhão. Um proxy da OTAN dos Estados Unidos para provocar a Rússia, né? Eu coloquei isso ontem, Rogério. Que é uma situação complicada, tá? A Ucrânia entrar numa dessa dela, só entrar e não conseguir sair, tá? Exato, ela exato. Entrar ali e pegar uma situação muito difícil, a superioridade militar da Rússia é muito grande, o Putin é um jogador muito bom. Se você olhar as guerras do Putin nos últimos anos, aí nas últimas décadas, desde que ele chegou ao poder, e desde que ele se consolida no poder também, né? Você vê que ele entra para ganhar, ele vê, analisa. O Putin, eu acho que ele é a arte da guerra, é a junção dos livros Arte da Guerra e O Príncipe, tá? Gosto ou não gosto do Putin, então não estou aqui fazendo apologia dele, estou fazendo uma análise. Mas tem uma frase numa das versões da Arte da Guerra que diz o seguinte, né? Que o general vencedor, o general comum, né? Ele luta buscando a vitória. O general vencedor não. Ele vê a possibilidade de vitória e aí ele luta. Primeiro ele enxerga, olha, aqui eu vou ter uma vitória. Aí ele luta. O Putin é esse tipo de jogador, gente. Ele primeiro ele vê, não, onde dá para dar uma... Quando ele entrou na Síria em 2015, todo mundo achava que ele estava entrando numa roubada. É como você falou agora há pouco, ele virou o jogo, né? Não, virou um jogo. E tem gente que ainda acha que tem aquela imagem do tempo que os russos tiveram alguma dificuldade para estabelecer o controle sobre a Chechênia. Aquela situação do Zohar Dudayev, que deu canseira para os russos. Aliás, os chechenos ali nas montanhas do Cáucaso, né? Deram uma canseira no exército russo, mas a gente estava saindo de um momento em que o Boris Yeltsin praticamente tinha dilapidado toda a estrutura de poder militar russo. É outra Rússia hoje, cara. É outra Rússia. Depois veio o petróleo, veio o boom das commodities, veio o rearmamento. É outro momento. É outro momento. Em relação à Crimeia, gente, eu acho que os ucranianos não tentariam absolutamente nada. Os russos poderiam tentar um ataque preventivo em relação à Crimeia, ocupando a parte do norte, para que os ucranianos ficassem ainda mais cercados, sob o ponto de vista de qualquer tipo de ação. Agora, em relação ao Donbass, se ocorrer uma ação ucraniana,
eu acho que essa ação ucraniana seria absolutamente prejudicial aos interesses da Ucrânia e que, com o passar do tempo, poderia servir para a narrativa do Ocidente em relação a essa questão olha, o Putin está oprimindo a população ucraniana no coração da Europa, é um tirano, precisa ser... Sabe, tem muita gente que acredita nessa possibilidade. Eu não acredito que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha mandem tropas de infantaria para enfrentar os... Ou estabeleçam... Ontem eu ouvi também, eles cogitam estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre o Donbass. Seria uma absoluta loucura. Acho pouco provável. Eu acho que a Ucrânia tá presa numa armadilha da geografia, vamos dizer assim. Exatamente. O Putin não vai permitir que a Ucrânia se bandeie para a OTAN ou para a União Europeia, nada disso. Ele vai pressionar lá até que ele consiga um governo da esfera de influência dele e pronto, ele não vai abrir mão disso. Minha opinião, não sei. Até porque já chegaram muito, né? Chegaram na Polônia, chegaram na Bulgária, chegaram na Romênia. Os países bálticos ali. Estônia ali. O Cabaelli fez um artigo alguns meses atrás, umas semanas atrás, eu gostei muito. E eu fiz muitas lives em cima desse artigo, Cabaelli, que na época da Guerra Fria, a OTAN estava centenas de quilômetros das grandes cidades russas, e agora ela está próxima. Então, a OTAN agora, dependendo de onde você pega, está a pouco mais de 100 quilômetros de São Petersburgo, por exemplo. Exatamente. Eu acho assim, para um país que já tem problema. Na época da Guerra Fria, a fronteira OTAN mais próxima de Moscou estava a 1.500 quilômetros de distância. Hoje está 150, 200 quilômetros. Isso tudo pesa, né? Isso tudo pesa. Não resta dúvida. E eu vejo também da seguinte forma: é um movimento que aconteceu recentemente na Bielorrússia, porque ontem também chegaram imagens do que seria a movimentação de tropas da Bielorrússia em direção à Ucrânia, no sentido de mostrar algum tipo de alinhamento político do Lukashenko com o pleito do Putin, de limitar esse expansionismo da OTAN em direção à Ucrânia, por via de consequência em direção a leste, em direção a Moscou, em direção a São Petersburgo, em direção a Moscou. Então, eu acho, gente, pode ser absolutamente diferente do que aconteça na realidade. Agora, tenho a impressão que isso não vai terminar em um conflito que possa trazer algum tipo de vantagem para a Ucrânia, se for para um conflito de grande escala. Mas a Ucrânia pode ser utilizada pelo Ocidente. A gente não sabe até que ponto o Zelensky está alinhado com os interesses mais do povo ucraniano ou da OTAN. Né? O Zelensky o Zelensky é o Luciano Huck da Ucrânia. Né? Ele tinha um programa de auditório. É ator. Mas também tem um negócio, né, Rogério? Nunca é demais lembrar, gente. Vamos lembrar uma coisa aqui, né, que é preciso ser falado. A Ucrânia tinha armas nucleares, abriu mão delas em 1994. Deu no que deu, gente. Pior, ela deu as armas nucleares dela para a Rússia. Ela deu as armas nucleares. O mesmo pessoal que pressionou ela, né, fez uma leve pressão para entregar as armas para a Rússia, que é Estados Unidos e Europa, agora estão lá, não, vai, ataca o Rússia. Quer dizer, se um país, ele escravizar os seus interesses, seus objetivos nacionais a outras potências, no longo prazo ele vai pagar o preço. A Ucrânia está pagando. Eu fiz um vídeo uns 6, 7 meses atrás, Rogério, e até o Albert viu. Depois eu fiz uma palestra na DESG aqui em São Paulo e eu citei isso daí. Muita gente da Ucrânia escreveu, falou, Rob, você matou a questão, porque o pessoal até hoje é pau da vida com a liderança daquela época. A Ucrânia é uma potência nuclear. Ela abriu mão, devolveu as armas para a Rússia. Né? Em 94, 20 anos depois, o Putin veio e tomou a Crimeia. Eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado, gente, por favor. A gente aqui não torce, a gente faz análises, né? Mas o fato é que foi um erro político, estratégico, tremendo da liderança ucraniana. E vão pagar esse preço durante muito tempo. Hoje a Ucrânia está à mercê de duas grandes potências, ou da OTAN, do Ocidente, ou da Rússia. Ou seja, ela está presa ali no meio e... Enfim. Exato. A Ucrânia está numa zona tampão e não tem poder dissuasório, né? Não tem poder de...
E essa é uma realidade, gente. A situação do Gaddafi, é só a gente lembrar o que aconteceu com a Líbia. Contaram a mesma história para ele. Olha, entrega seu projeto de mísseis balísticos, entrega seu projeto de desenvolvimento de armas de destruição em massa, que você vai ser readmitido na comunidade internacional. Ele estava alijado desse processo em função da questão de Lockerbie, em função da questão de eventual participação na derrubada daquele jato da Panam. Sim, na Escócia, Lockerbie na Escócia. Lockerbie na Escócia. E tanto que um membro da Mukhabarat, né, da polícia política do Gaddafi, foi preso e depois foi devolvido dentro desse âmbito de acordo, que estava num processo de um câncer terminal avançado, chegou em Trípoli, foi recebido como herói e tal. Só que, assim, o que a gente viu? Na realidade, foi ele se desarmar e invadir o país. Rogério, Albert e a nossa audiência, que eu coloquei o link da bomba aqui do Senado, para vocês apoiarem, ver se a gente chega em 14 mil hoje, mas eu preciso lembrar uma coisa a vocês, que ninguém fala disso, eu preciso lembrar uma coisa. O mesmo país que vive pedindo para a comunidade internacional abrir mão de bombas atômicas, que é os Estados Unidos, arrasou 2 cidades japonesas com bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, sem necessidade, porque o Japão já tinha perdido a guerra. Tá? A gente tem que sempre lembrar isso aí. Toda vez que alguém chegar para você, não precisa de bomba. Meu amigo, o país que fala isso é o país que arrasou, transformou Hiroshima e Nagasaki em escombros com armas nucleares, gente. Então, vamos pôr um pouquinho, vamos analisar com um pouco mais de frieza, um pouco menos de paixão a questão nuclear, tá? Porque todo país que abre mão disso aí, ele lá para frente ele vai se arrepender. Lá para frente o preço vai chegar. Né? Então, a liderança ucraniana não teve visão na época, o preço está aí, né? O preço tá aí. Exatamente. E aconteceu na Líbia, de alguma forma, também talvez não voluntária, mas de forma compulsória, aconteceu no Iraque, porque de 91 em diante, eles ficaram o tempo inteiro em cima desse processo. Olha, você não pode ter mísseis balísticos com raio superior a 150 quilômetros, você não pode desenvolver determinadas capacidades militares em função do perfil beligerante, de ameaça aos vizinhos. Quando eles chegaram lá em 2003, o Iraque não tinha como se defender. Não tinha como se defender. Né? É um processo de emasculação das Forças Armadas. Total. Né? Então, é um processo de emasculação das Forças Armadas que aconteceu na Líbia, que aconteceu no Iraque, que aconteceu em relação à Ucrânia também, a gente pode entender em outra proporção, mas a gente pode entender. E em relação, por exemplo, aos países da América Latina, em relação aos países da América Central, que é uma cultura que chegou aqui no Brasil também. Tem certos setores da sociedade que tem esse discurso. Não, mas para que Forças Armadas? Quer dizer, o escopo, o intuito, em última instância, é transformar Forças Armadas em gendarme, em apêndice da DEA, para que eles façam um trabalho que, como em muitos países da América Central, esse processo aconteceu. E aí, o que acontece em última instância? Você cria uma dependência em relação à defesa que é absurda, porque não só você fica sujeito a uma eventual ação, por exemplo, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, de algum membro da OTAN, de qualquer outro país, né? Porque o pessoal fala muito, como tem muito essa coisa do embate pelo lado ideológico, ou Estados Unidos ou China, você tem que escolher. Não, eu acho que a gente tem que escolher o Brasil. Nem a China, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem ninguém. Quer dizer, essa é a minha posição. Eu também penso assim, eu também penso dessa forma. Tanto que eu fui muito crítico e sigo sendo dessa coisa de bandeiras estrangeiras em grupos políticos, seja de Cuba, seja dos Estados Unidos, seja de quem quer que seja, né? Porque eu acho que a gente tem que levar a nossa, independente de militância política, partidária. Essa é a minha percepção. Agora, isso também a gente tem que considerar o ambiente que foi talvez criado no Brasil, dentro de processo de polarização, que talvez tenha aberto espaço para esse tipo de dinâmica, para esse tipo de discurso, de que é preciso que nós nos alinhemos com alguma potência. Eu, particularmente, acho que nem é preciso e nem nós deveríamos fazer esse tipo de alinhamento automático. Não, o alinhamento automático de jeito nenhum. O que a gente precisa só, Rogério, uma coisa que eu acho importante é ter, né, relacionamento, se é que pode dizer, eu vou usar uma palavra que não é muito adequada para diplomacia, mas amizades, né? Do Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil pode precisar um dia. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo que está acontecendo aí, que é Mianmar. Querem levar essa questão da repressão de Mianmar para o Conselho de Segurança da ONU. A China já deu sinais aí, né? Não foram explícitos, mas ela está sinalizando que ela não vai deixar a ONU tomar providências contra Mianmar, porque é interesse dela.
Então, o Brasil precisa ter países aí que o dia que a gente precisar realmente estar numa situação complicada com relação à Amazônia, qualquer outra questão aí, que forme junto com os nossos interesses. Agora, alinhamento automático, como o pessoal quer, não tem condições. Eu estava vendo uma palestra ontem sobre a China, até mandei para vocês aí, e o pessoal mostra essa visão bem pragmática, né? Que o chinês busca o interesse dele, o americano busca o interesse dele, o russo também. O Moisés, do canal Pátria e Defesa, ele fala uma coisa que é verdade, né? O presidente americano é um bom presidente para os americanos. O presidente da Rússia é um bom presidente para a Rússia. Da China é um bom presidente. A gente tem que achar políticos aqui com esse perfil, que sejam bons presidentes para os interesses dos brasileiros, gente. E quando eu falo interesse do brasileiro, tanto faz se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, ou se você, sei lá, é apolítico. A gente precisa cuidar dos interesses nacionais, é isso que é o mais importante. Eu formo com você, o Cabaé pensa assim também. O alinhamento automático só prejudica a gente, pessoal. Essa percepção que eu tenho, ela é corroborada também pelo que aconteceu na Armênia agora, recentemente, com o ataque que os turcos e os azeris levaram a cabo contra o Nagorno-Karabakh. Houve uma menção, e essa fonte é uma fonte absolutamente segura, que me disse o seguinte: no início do conflito, o pessoal está reclamando que está dando retorno no som, acho que está dando retorno, está vazando algum retorno, realmente. Eu vou encerrar o meu aqui, quer ver? Não, agora melhorou. Eu não sei qual que era, mas melhorou. Então, o que aconteceu? Uma fonte diplomática, que eu considero bastante categorizada e crível, fidedigna, me disse que havia menção no início do conflito para uma condenação no Conselho de Segurança. Olha, os membros permanentes do Conselho de Segurança vão condenar essa agressão, porque isso tem que ser resolvido no âmbito do Grupo de Minsk, que já estava lá há 30 anos negociando essa situação. E parece que uma das potências com direito de veto, né, especula-se a respeito de qual tenha sido, mas, inclusive, foi publicado em algumas mídias, né, mas uma das potências com direito de veto disse não. Até porque esta potência, eventualmente, estaria muito próxima dessa relação da situação que propiciou o ataque. E eu vou além, porque foi publicado, inclusive, na mídia armênia recentemente. Algumas organizações não governamentais, inclusive uma que fazia o trabalho de localização das minas, estaria sendo acusada de ter fornecido para o serviço secreto turco a localização das minas que os armênios tinham colocado na região do entorno de Nagorno-Karabakh e das 7 províncias azeris que funcionavam como colchão de segurança. Quem está dizendo isso são membros do parlamento da República Armênia e de Nagorno-Karabakh e Artsakh. Isso agora de uma forma literal. Inclusive com relação a algumas outras ONGs que teriam tido participação no arquitetar. Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando isso porque as coisas, muitas vezes, tem algum ditado meio feio, né? Mas que diz que muitas vezes mudam as moscas. Muitas vezes a localização geográfica varia, mas os atores que estão jogando em um ou outro local são os mesmos, os interesses são os mesmos. Né? Esse conflito lá aconteceu por quê? Porque havia interesse da indústria de mineração, da indústria de petróleo e gás, da indústria de armas. E essa indústria não é uma indústria de um determinado país, são interesses transnacionais, são interesses poderosos. Então, gente, vamos amadurecer em relação a isso. Não existe nesse jogo diplomático, não existe bonzinho e malvado. Não existe vilão e mocinho. Existem interesses poderosos, que, muito longe de teorias conspiratórias, norteiam, inclusive, a formação da opinião pública no sentido de chancelar uma medida ou outra. E está acontecendo outro negócio perigoso, eu não sei se vocês concordam comigo ou não. Está acontecendo um negócio perigoso, que é a questão de você tentar impor cenários monotemáticos ou de verdades absolutas. Então, todo mundo que contesta alguma coisa, seja sob a concepção científica, seja sob a concepção filosófica, sociológica, o que quer que seja, por vezes tido como pária, porque se determinados grupos determinam que uma verdade deva ser tida como absoluta, aquela verdade ou é absoluta ou você vai ser execrado. Né? Nós tivemos alguns momentos na cena política brasileira, na cena doméstica brasileira, nos últimos, eu diria, 50 anos, que são nessa linha, que correm, e por vezes eles vão para um lado e vão para o outro. Por vezes os mesmos atores apoiam determinados gestos, e no momento seguinte eles criam um 360 graus e acabam virando jogo. Eu estou vendo isso no Brasil faz 50 anos. Eu vi isso em relação, por exemplo, para a gente ir um pouco mais para trás, para não suscitar muita paixão
do momento, né, que a gente precisa de um distanciamento histórico. Em relação ao governo Vargas, o governo Vargas teve, em determinados momentos, apoio de alguns atores internacionais, em outros momentos ele foi considerado pária. De repente ele foi considerado novamente um governo com o qual pudesse dialogar. Gente, aí é jogo de gente grande. Nós não podemos, assim, automaticamente ficar repercutindo, porque determinado grupo de comunicação majoritário chegou à conclusão que essa coisa e aquela é outra. Olha, é uma coisa muito polêmica, eu vou falar assim, 30 segundos no máximo. Mas eu entendo, por exemplo, que essa questão dos efeitos aí da pandemia e tudo mais devem ser discutidos pela sociedade. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é A, B, C ou D. O que a gente não pode é que, de repente, comprar uma tese pasteurizada e nos entreguem prontinho dentro de uma caixa. Olha, é isso aqui. E se você quiser abrir outra caixa, você é bandido, você é pária. Sabe? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que ter leitura múltipla, porque a leitura pasteurizada emburrece. Rogério, sim, eu acho assim... Fala, Cabé, fala. Não, eu só ia comentar aí, as Big Techs estão a serviço de alguém aí, que eu não sei quem é, mas... Né? Elas fomentam esse discurso único aí, vamos dizer, né? O Cabé, eu acho que é bom vocês dois trouxerem esse assunto à baila, porque a minha visão é a seguinte: quem está protegendo uma versão da lida com o Covid são as Big Techs. As Big Techs são todas da onde? Dos Estados Unidos. Então, o interesse maior é americano. Eu acho assim, é o que eu estou vendo. Então, desculpa, eu não acredito nessa versão internacional que, não, porque a Covid começou na China, agora começou no Brasil, agora começou não sei onde. Se estão protegendo, quem está protegendo é o pai da criança. Essa é a visão que eu tenho. E outra, gente, vou ser muito sincero, muita gente não vai gostar do que eu estou falando e não estou nem aí. Um país que arrasou, que teve peito para jogar 2 bombas atômicas no Brasil, teria peito para fazer uma guerra biológica também. É o que eu penso. Muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas também não estou preocupado. Eu acho que estão protegendo muito essa versão de não pode o tratamento preventivo, não pode isso, não pode aquilo, tem coisa aí, cara. Toda verdade única, ela tende a emburrecer. Toda verdade que seja no sentido de você dizer, olha, é isso e não tem outra conversa, porque se você pensa de outra forma, você é criminoso. Exatamente. Cria uma sociedade maniqueísta, cria uma sociedade burra, uma sociedade que repercute em uma coisa só, é como se fosse uma orquestra de uma nota só. Agora, eu imagino que a questão do dolo, ela parta do maestro da orquestra. Muitas vezes quem está no coreto está tocando aquilo que o maestro está pedindo, achando que está fazendo melhor. Então não dá para dizer todo mundo que está dizendo isso está mal intencionado, não. E, por exemplo, em relação a essa questão da pandemia, a doença existe, ela está aí, ela existe. Se ela surgiu aleatoriamente, se é circunstancial, se é da natureza, se é guerra biológica, se é do Japão, da China, dos Estados Unidos, não sei de onde é. Agora, o que não pode é que nós aceitemos de forma passiva a narrativa pasteurizada. Então, é isso. Eu até sugiro, não sei se o comandante Robson conhece, deve conhecer certamente, o embaixador José Maurício Bustani, que foi embaixador brasileiro na OPAC. Né? Ele deu uma entrevista nas redes sociais, dizendo a respeito de qual foi a postura do governo dos Estados Unidos quando ele disse que Saddam Hussein não tinha armas de destruição em massa. Quando Colin Powell foi ao Conselho de Segurança dizer que tinha imagens das armas de destruição em massa sendo transportadas. Ele disse, e quem diz é ele, não sou eu que estou dizendo, só estou repercutindo que está gravado aí num canal aí que ele deu uma entrevista por telefone. Ele disse assim: foram ao meu escritório em Genebra e disseram, eu sei onde seus filhos estudam. E quando ele pediu apoio ao governo brasileiro, o governo brasileiro disse para ele, pega o boné e vaza. Era o final do mandato do Fernando Henrique Cardoso. Tá? A versão é dele, não sou eu que estou dizendo. E só que as armas de destruição em massa do Iraque nunca apareceram. Isso quer dizer que todas as organizações internacionais sejam mal intencionadas? Não. Isso quer dizer que sempre estejam erradas? Não. Mas eu acho que sempre há análise cuidadosa, um embate. E, gente, de cabeça erguida. Se eu penso uma coisa, o comandante Robson pensa uma coisa, o Albert pensa uma coisa diferente, nós precisamos ser inimigo? Nós não podemos ter dignidade para discordar? Nós precisamos nos agredir? Não, vamos ouvir o que um tem a ensinar para o outro. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar para alguém, sabe? Eu acho que é isso que está acontecendo. Eu tenho muita preocupação
em relação à ideia monotemática pasteurizada, porque isso já tem muitas outras nuances aí, que muitas vezes, muita coisa que a gente compra na esfera moral, né, tem muitas coisas que vêm, olha, ou você pensa assim, ou você é pária. E eu acho que as pessoas têm que ter o direito de pensar diferente. Claro que algumas orientações, no sentido maior, elas precisam dentro de um processo dito civilizatório, mas civilizatório de verdade. Civilizatório é a multiplicidade de interpretação. Cada um calça um sapato, cada um tem um calo no pé, cada um, sabe, um dia se acorda de um jeito, outro dia se acorda do outro. Não pode achar que todo mundo é um bonequinho que está dentro de uma caixa, sabe? E esse grupo tem direito, aquele grupo não tem direito. Porque quem falar... Não, todo mundo tem direito. E o direito de um termina quando começa do outro. Eu acho que é isso. O debate tem que ser plural, sabe? E esse canal faz esse papel. Esse papel aqui, abrindo, né, para o debate mais abrangente, universal. A gente não quer a opinião única, né, Rogério? Bom, pessoal, foi uma live maravilhosa, a gente está chegando ao fim aí. Eu vou pedir para o Cabaé falar das atrações do blog Velho General, o Anitta Blian também falar do que vai ter no canal da Anitta essa semana. Quero dizer o seguinte, porque o pessoal colocou aqui, na hora de falar da bomba, eu falei, a bomba no Brasil. Não é bomba no Japão, vocês entenderam isso aí. A minha visão é a seguinte, gente, se chegou no ponto, né, do espectro moral, achar viável você transformar 2 cidades em escombros com bomba nuclear, daí para fazer guerra biológica também, eu acho essa história do Covid mal contada, é isso que eu penso. Eu acho uma história mal... É a minha visão. Cada um tem uma, cada um acredita no que você quiser. Só que é o seguinte, gente, vocês podem acreditar em todas as versões que tem por aí. O dia que alguém chegar e falar que o Covid é brasileiro, você vai ter que engolir também, porque você acreditou nas outras, você vai ter que acreditar nessa. Então, Cabaé, o que tem de novidade essa semana para o Velho General? Amanhã vai sair um artigo do Cristiano Leal, lá do historiador lá do Rio Grande do Sul, sobre 2 Victor, a aeronave britânica, os Victor, que 2 deles, 2 unidades que voaram tanto na Guerra das Malvinas quanto na Guerra do Golfo, como reabastecedores. Ele conta a história dessas 2 aeronaves, ele fez um levantamento, ele esteve lá no Museu da RAF, ele fez um levantamento da ficha das 2 aeronaves, ele fez um trabalho muito legal. Aliás, é uma série que ele faz, né? Ele já fez isso com o Hurricane, já fez isso com o Harrier, e ele fez agora esse trabalho com esses 2 Victor. Muito interessante, esse material sai amanhã. Ô, Rogério, tem novidade do canal da Anitta essa semana aí? Estou fazendo a cobertura dos eventos no mundo, né, em tempo real, eventos que têm acontecido no Oriente Médio, que têm acontecido na Europa Oriental. Hoje, por exemplo, a gente teve um papo super legal a respeito da Coreia do Sul, do milagre asiático. Estive com 2 economistas, Paulo Gala e Wallace Moreira, falando sobre isso. Eles que vão ministrar um curso. Nós fizemos lá um acordo para aqueles que estiverem conosco como membro do nosso clube de canais para receberem benefício. E, aliás, hoje eu estou naquele desafio. Eu estou com 69.400 inscritos. Será que a gente chega aos 70 mil hoje, contando com o apoio de vocês aqui no canal, já mais de 2.200 pessoas? Então, aqueles que não conheçam, por favor, estão convidados. E, comandante Robson, a próxima visita é sua lá no meu canal, hein? Tá fechado? Amigo, eu penso assim, eu sou que de graça, tem injeção na testa, ônibus errado, injeção na testa. Desde que não seja que nem festa de americano, você tem que levar comida. De graça, aí nosso canal tá melhor que injeção na testa, né? Não, me chama que eu vou. Rogério, a gente atende o pessoal, todo mundo. Eu gosto de ir conversar com o pessoal. E às vezes o pessoal acha, a Camila Patriota aqui. Camila, um grande beijo para você aí. Hoje tem live no Moisés, coloca o horário aqui pra gente. Rogério, eu penso assim, muitas vezes fala, o Robson é um ogro, porque não sei o que. Não é. Você já veio aqui várias vezes, você sabe disso, o Cabaé convive comigo há anos. Sou uma pessoa tranquila, gozador, brincar. Quando tem que dar esporro mesmo, falo o que tem que falar. Mas eu acho que é necessário. Eu acho que a cena nacional precisava de pessoas com esse posicionamento. Então, você mandar o convite, eu tô aí, vou lá, a gente vai rir muito, vai contar piada, vai contar causa, essa coisa toda. Então, gente, vamos ajudar o Rogério a chegar nos 70 mil inscritos. Vamos assinar, tá? O Velho General. Eu falo sempre, eu faço durante a semana toda, eu faço o nosso Jornal da Defesa. 40%, 50%, 60% das matérias vêm do Velho General e do blog do Coronel Paulo Filho, que são 2 grandes articulistas de defesa e geopolítica no Brasil. Eu tenho um prazer muito grande de ter o Cabaé como
como companheiro de bancada aqui no nosso canal, tá? Então, gente, agora, ó, a Camila tá avisando que 21h45 tem live no canal Pátria e Defesa do Moisés. Depois eu vou aparecer lá, tá, Camila? Um grande abraço para vocês. Quero ver equipamento novo, que o Moisés tá comprando equipamento novo. Vou lá avaliar depois aí, mandar um abraço para ele. E agora a gente vai para o canal do Coronel Schwertz. Eu tô colocando aqui o link, tá? Vai ter uma live do Coronel Schwertz agora sobre aviação de patrulha, tá? O canal Bom Combate. Eu acho o seguinte, gente, nós precisamos pegar esses canais que privilegiam o Brasil, que falam bem do Brasil, que levam a gente a pensar, tá? Que ajudam a sociedade brasileira e prestigiar. Então, vamos brigar aí hoje, tá? Vamos agora no canal do Bom Combate. Vamos brigar para o Rogério chegar nos 70 mil, que é uma marca importante para ele. Rogério, vou te ver receber a placa ainda dos 100 mil, se Deus quiser. Esse ano eu ainda vejo. Então, acho que antes do meio do ano, você já está recebendo a tua placa dos 100 mil inscritos aí. Carboé, meu companheiro, um grande abraço para vocês aí, pessoal. E a gente volta amanhã, tá? Sempre com... Amanhã tem live do Clube de Canais, tá, gente? Vamos agora pro canal do Coronel Schwertz. Rogério, fica aí pro debriefing nosso aí. Rogério Cabanha, fica aí pro debriefing. A live maravilhosa, gente. Encontrar vocês aqui é muito show. Pessoal, vamos dar uma olhada no vídeo que eu fiz hoje aí, comparando as ações do Talibã com a SS britânico. Tá? Esses caras pesquisaram história para fazer os ataques deles. Esses vídeos nossos aí são de pensar, gente. É de pensar. Um grande abraço para vocês, um bom final de semana para toda a família brasileira. Camila, 9h45 eu tô lá, Jorge. Grande abraço para você e o Moisés aí. Vocês moram no coração da gente. Isso tem que ser uma família, gente. Unir todo mundo que gosta do Brasil, um canal apoiando o outro, prestigiando, e a gente chega lá.